E eu vou trazer hoje o nosso convidado, entrevistado da semana, o Dr. Heidel Deutscher Ribeiro. Ele que é cirurgião plástico aqui em Florianópolis e vai me contar um pouquinho, né, sobre essa cirurgia plástica, sobre alguns procedimentos que têm sido feitos cada vez mais e mais. Primeiramente, seja muito bem-vindo, doutor. Sei que acabou de chegar de um congresso agora, de um simpósio, enfim, em Gramado. Conta um pouquinho para a gente sobre essa trajetória que foi lá em Gramado. Muito obrigado pelo convite, Marinês. Foi um congresso bem bacana, um congresso um pouco menor, sul brasileiro, mas que trouxe bastante coisa interessante dos colegas aqui da região que estão aplicando, e a gente conseguiu apresentar alguma coisa também sobre o nosso trabalho. Foi bem interessante. Legal. Doutor, conta pra gente, do que se trata cirurgia plástica? Olha, Marinês, acho que a melhor coisa, assim, sempre quando a gente procura uma palavra, a definição, a primeira coisa que vem é sempre pensar em dicionário, termos e tudo mais. A definição de cirurgia plástica é moldar, reestruturar, mas a definição, acho que mais adequada, ou talvez a contemporânea, que todo mundo gosta muito, é a definição do professor Pitangui. Claro, não tem como não falar de cirurgia plástica e não falar do professor Pitangui. E a definição dele é muito interessante, é uma união, a busca da harmonia do espírito com o corpo. E ele até atualizou essa visão dele, transcendendo para o lado do universo. Como essa pessoa se sente com o corpo no meio em que ela vive. Acho que essa é a melhor definição de cirurgia plástica. Para quem é indicado, doutor? Bom, cirurgia plástica ela é indicada em várias partes, em vários momentos da nossa vida. Desde o nascimento, com alguns defeitos congênitos, alguns problemas de função dos próprios órgãos, dos membros, até o fim da vida, mantendo uma aparência mais jovem, ou até na parte reparadora, também buscando a função dos nossos órgãos. Então não tem uma pessoa. Para todo mundo pode ser indicado conforme a necessidade de cada pessoa. Essa que é a beleza da cirurgia plástica, né? Por isso a gente usa o termo plástico, é moldar realmente. Bacana. As mulheres, a mulherada adora a cirurgia plástica, a gente gosta mesmo, porque a gente vai ficar mais bonita, né? Eu sempre digo, eu sou adepta de coisas que nos deixem mais bonitas, com saúde, é claro. Doutor, quais são hoje os procedimentos mais procurados pelas mulheres? Sem dúvida, a lipoaspiração é a primeira do ranking, né? Desde pequenos procedimentos que podem ser feitos até em consultório, até os procedimentos maiores, uma lipoescultura em que a gente está moldando o corpo todo. Já em relação aos homens, a lipoescultura e a lipoaspiração também são os procedimentos mais feitos. E também, aí já uma parte mais reparadora, no homem, é o caso da ginecomastia. Mas, sem dúvida, a lipoaspiração está bem à frente dos outros. E agora a gente, claro, tem o crescimento dos procedimentos que não são necessariamente cirúrgicos, né? Os procedimentos minimamente invasivos. Aplicação de toxina, aplicação de preenchimento, peelings, tratamento com pele, tudo isso tem ganhado bastante espaço no consultório da cirurgia plástica. E são procedimentos rápidos e também de uma, como é que pode se dizer, de uma renovação rápida também. E é claro que a gente consegue se restabelecer mais rápido do que uma cirurgia, né? Sem dúvida. O grande avanço para o lado minimamente invasivo é porque as pessoas não têm tempo para uma grande recuperação. Então esses procedimentos, eles são rápidos, eles são um pouco dolorosos, têm uma recuperação pronta para o trabalho. Por exemplo, uma aplicação de toxina, você faz hoje e continua trabalhando no mesmo dia. Um preenchimento, mesma coisa. A recuperação é bem mais rápida. Claro, os procedimentos eles têm resultados mais limitados, muitos deles são temporários, mas traz para esse lado da recuperação mais rápida e do resultado que você vê praticamente na hora. Bacana. Doutor, nós temos corpos, organismos diferentes, né? Homens e mulheres. E na ala masculina, conta pra gente, cirurgias para os homens, existe algum grau de dificuldade? Porque eu já ouvi falar que o homem tem a pele mais dura, enfim. Existe isso? Sem dúvida. O homem, a pele é diferente da mulher, ela tende a ser mais grossa, mais dura em algumas áreas, até mais ainda. Tem uma relação também com a vascularização, possibilidade do sangramento e dos hematomas serem um pouquinho maiores, então tem que ter um certo cuidado, tem algumas peculiaridades que são importantes. Mas, sem dúvida, o que mais chama atenção no homem o homem é muito mais manhoso do que as mulheres. As mulheres toleram muito melhor as cirurgias e os procedimentos, os homens são realmente um fiasco, a gente é péssimo para sofrer. Doutor, conta pra gente, prótese de bumbum. A gente já ouviu falar muito sobre isso, prótese de bumbum. E aí se falar, você faz a cirurgia, você não pode sentar por um certo período de tempo. Mito ou verdade? Depende.
meio mito, meio verdade. Nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros 10 dias, realmente não é recomendado sentar. Não porque a prótese vai ficar, você vai sentar sobre a prótese, não é bem essa posição. É mais para você não forçar o músculo, não forçar a cicatriz. Existem algumas formas de você posicionar com almofadas, tanto para deitar quanto para sentar, então a gente consegue achar um meio termo. Mas tanto deitar de lado quanto sentar nos primeiros dias, de fato, deve ser evitado. Depois, 10 dias, conforme a recuperação de cada paciente, a gente vai liberando o que pode e o que não pode. A recuperação é bem mais tranquila do que se imagina. Claro que tem que ter uma certa disciplina do paciente, isso torna o pós-operatório bem mais tranquilo. E muito cuidado também com o que se coloca, né, doutor? Eu já soube de casos onde se colocou metacril no bumbum. O Metacril, ele talvez envolve um grande mito, né? Ele não é um produto ruim, ele tem indicações bem precisas, mas limitadas, né? E a gente sabe que a ideia que se tinha que seria um produto teoricamente permanente ou de longo prazo, a gente sabe que depois de um certo tempo ele pode apresentar alguns problemas. Então ele deve ser feito com uma quantidade bem controlada, um uso bem sério por alguém que tenha uma boa experiência. E não para todo mundo em grandes volumes. Então existe uma possibilidade de você usar, por exemplo, para uma cirurgia de glúteo, desde uma prótese até preenchimentos, própria gordura, né, que é a lipoescultura, e alguns refinamentos com ácido hialurônico ou até com o PMMA, que é o metacrilato, né, tudo sempre levando em consideração cada corpo, cada ser humano, cada objetivo, fazendo da forma mais segura e com muito bom senso. Bacana. Doutor, muitíssimo obrigada por abrir as portas para a gente do seu consultório, dividir conosco um pouquinho desse conhecimento que você vem trazendo durante anos e anos, é claro, considerado um dos melhores da sua área. Esperamos voltar mais vezes com vários assuntos, porque a área de cirurgia plástica é extremamente ampla, né? A gente pode, como eu falei, ficar falando com ele aqui a tarde toda, que vai ter muito, muito assunto para falar. Sem dúvida. Eu agradeço bastante o convite, foi muito prazeroso para mim e sempre que quiser a gente volta a conversar sim, Marinês. Ok, obrigada, doutor. E agora a gente continua então com o nosso programa, nosso bloco, então, essa semana foi com o doutor Heidel. E agora a gente volta falando um pouquinho também sobre saúde bucal. Roda o VT.